paz do Senhor, já fez seu devocional de hoje? Hoje nosso devocional é com o Salmo 134. Nós vamos orar, meditar no Salmo e orar no final. Então fique até o final para a gente estar orando e meditando juntos a palavra do Senhor. E se meus vídeos têm te ajudado, deixe seu like, curta, compartilhe, comente, para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela misericórdia do Senhor se renovar mais um dia sobre as nossas vidas. Obrigado pela oportunidade de estarmos diante da Tua palavra. Nos ajude, Pai, a ter a revelação, o entendimento daquilo que o Senhor quer nos falar no dia de hoje. Abençoa, Pai, cada pessoa que está aqui junto comigo nesse devocional, que nós possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor, que haja transformação, que haja verdadeira mudança, que haja milagres em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, Salmo 134, como vocês sabem, tem título aqui, está falando convite para o culto de vigília. Vinde e bendizei o Senhor vós todos, servos do Senhor, que permaneceis servindo durante a noite na casa do Senhor. Erguei as vossas mãos para o santuário, bendizei o Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, que fez o céu e a terra. Então aqui está falando de uma adoração que é feita à noite, né? Na vigília, uma adoração que ela é feita na casa do Senhor, também durante a noite, durante as vigílias da noite. E está falando, bendiz o nome do Senhor. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, ainda que as coisas ao meu redor não estejam boas. O Senhor é bom, ainda que minhas circunstâncias não mudaram. O Senhor é bom, ainda que eu não consiga compreender os seus caminhos. O Senhor é bom. Quando nós colocamos no nosso coração, Deus é bom, está tudo cooperando para o meu bem, porque Deus é bom. E não tem outro meio. Deus é bom. Deus é amor. Ele tem amor para nós, Ele demonstrou seu amor por nós. Ele amou o mundo de tal maneira que deu. Então o amor de Deus não é só palavras, é atitude. O amor é atitude. Hoje eu estava refletindo sobre isso, sobre esse versículo. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho em favor de nós, para que a gente fôssemos salvos. Então, o amor, ele é se doar. Mais cedo, no devocional da manhã, e meu esposo estava meditando numa palavra daquele devocional Café com Deus Pai. Nós gostamos de ler ele, gostamos de ler a palavra de Deus, mas também nós utilizamos ele de vez em quando para ler, para ouvir a voz de Deus através do pastor Júnior Rotzrola. Então, hoje estava falando sobre o ser servo. Então Deus, ele nos serviu, Deus sendo o rei, criador dos céus e da terra, está falando. Deus, o Senhor, te abençoe, que fez os céus e a terra. Então Deus, criador dos céus e da terra, nos serviu com o seu melhor. Deus deu o seu melhor para nós. Então o amor está ligado a serviço e a se doar, a atitude, né? E qual tem sido a nossa atitude de servir, de se doar? Principalmente em casa, com os nossos, porque a Bíblia nos orienta que quem não cuida dos seus é pior que o descrente. Então, antes de servir lá fora, antes de querer algo lá fora, nós precisamos nos atentar como nós estamos servindo os de dentro da casa. Quem está desfrutando daquilo que eu sou? Porque o fruto da palavra de Deus, o fruto do Espírito Santo, que são várias vertentes, lá em Gálatas fala, esse fruto, ele é de dentro para fora. Quem vai experimentar do fruto do Espírito Santo agindo em nós, são as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente os de casa. Então, o fruto é quem nós somos. Deus vem buscar o fruto em nós, é quem nós somos. Algo que tem assim, falado muito ao meu coração esses dias, é sobre gerar valor. Ser uma pessoa de valor. O que é ser uma pessoa de valor? Ser uma pessoa que ela é valiosa. Não só para o Senhor, mas também para as pessoas. Quando nós geramos valor em nós mesmos, nós nos desenvolvemos, nós nos conhecemos, nós colocamos limites em nós mesmos, nós
verdadeiramente deixamos o Espírito Santo trabalhar em nosso coração, trabalhar os frutos do Espírito em nosso coração, nós tornamos pessoas valiosas. E aí nós passamos a não aceitar mais relacionamentos que são ruins. A gente não consegue suportar mais um relacionamento ruim, raso, por quê? Porque nós conhecemos um relacionamento profundo com Deus. Então, quando nós temos profundidade em Deus, quando nós conhecemos o amor de Deus, nós conhecemos características do amor de Deus, nós não conseguimos mais aceitar relacionamentos vazios. E quão importante é a gente ensinar isso também para os nossos filhos. Para os nossos filhos, para quem é pai, mãe, para eles se tornarem pessoas, seres humanos de valor, eles não vão se envolver com qualquer pessoa. Porque eles vão identificar. Não, peraí, eu tenho valor. Eu fui amado. Alguém deu o seu melhor por mim. Então, eu não posso me envolver com qualquer pessoa. Eu não posso ter um relacionamento aqui, outro ali, raso. Não, eu preciso ter relacionamentos profundos. Por que hoje os relacionamentos têm sido tão líquidos e rasos? Não conseguem ter uma profundidade, não conseguem se ajustar mais? Por quê? A nossa falta de conexão com Deus, com o Criador, com o amor de Deus, nos faz ter relacionamentos vazios, rasos, que não duram muito tempo. É porque nós não conhecemos o amor de Deus. Porque a partir do momento que a gente conhece o amor de Deus, a gente consegue identificar. A gente consegue identificar os sinais. Se é com essa pessoa, se não é. Então, se a gente ensina os nossos filhos a se valorizar, eles não vão se envolver com qualquer pessoa. Eles não vão se envolver em relacionamentos que vão defraudar eles, porque eles vão identificar logo no início. Não vão ter amizades ruins, porque eles vão identificar. Se a palavra de Deus está no coração deles, se nós estamos ensinando, inserindo no coração deles, eles vão conseguir identificar. Porque o Espírito Santo agindo em nós é isso. Ele nos dá, ele nos auxilia, nos ajuda a identificar o que está por trás. Porque a aparência, ela nos engana. Mas o Espírito Santo, ele mostra o que está oculto. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos também a identificar, a serem valorosos, a ter valor. E ter valor não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a pessoa em si. Eu sei que o dinheiro, ele influencia, mas ele tem valor para o mundo. O dinheiro seleciona as coisas do mundo. Mas a pessoa que ela é de valor, a pessoa, ela sabe. Ela é inteira, ela não tem vazamento. Ela sabe que ela tem valor. Ela não vai ficar procurando um aqui, outro ali. Ela não vai viver de carência. Não vai se envolver com qualquer pessoa. Porque ela está inteira em Deus. Então ela vai esperar por um relacionamento que seja profundo, que seja eterno. Na verdade, que ele seja até que a morte se separe. Eterno não, porque na eternidade não tem relacionamento conjugal. Mas eu falo até que a morte se separe. Quanto nós precisamos disso nos dias de hoje? De pessoas que têm verdadeiramente esse compromisso de ficar até que a morte se separe. De se ajustar, de melhorar, né? De estar junto a alguém para ser melhor e não para piorar. Né? De acrescentar, de servir, de ser alguém que acrescenta na vida do outro e não de ser alguém que suga a vida do outro. Mas é o Senhor que nos ensina todas essas coisas. O Senhor que fala conosco. À medida que nós vamos ter relacionamento com Deus, Ele vai nos ensinando. Eu sei que o Evangelho, ele tem muito mais a ver com os relacionamentos. A forma como a gente se relaciona com as pessoas, a forma como a gente trata as pessoas, a forma como a gente se trata, como a gente se conhece. A palavra de Deus, ela nos ensina isso. E andar com Deus, Ele também vai nos auxiliar nisso. Quais pensamentos eu tenho a meu respeito? Quais pensamentos eu tenho das pessoas? Nós precisamos começar a enxergar as pessoas como Deus enxerga, como o Senhor nos olha. E aí, nosso coração vai se tornar bom, como Jesus falou aos seus discípulos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, quão grandes trevas que você vai viver. Porque tudo é mal, tudo é ruim. Quando eu tenho os olhos maldosos, tudo se torna pesado, difícil. Mas quando eu olho as pessoas com um olhar bom, e às vezes a gente cria coisas na mente da gente que nem existe, por conta que o outro falou, já fomos envenenados pelo que o outro falou. E Deus está nos ensinando. Olhe com os olhos da fé. Eu precisei fazer isso num tempo da minha vida,
Eu tenho um pouco do meu testemunho aqui no meu YouTube, mas eu precisei ter uma fé acima daquilo que eu estava vendo, para que se cumprisse a palavra de Deus. Porque Deus me deu uma palavra sobre o meu casamento, sobre o meu relacionamento. Só que quando Deus me deu a palavra, meu esposo, que hoje é meu esposo, ele não estava nem na igreja. E assim, era muito mais fácil eu ter arrumado uma pessoa da igreja, era o que as pessoas me orientavam. Só que por eu ter uma vida com Deus, ter um devocional, orar, buscar, eu acreditei naquilo que Deus estava falando. Por isso que hoje eu sou adepto devocional, por isso que hoje eu estou aqui junto com você, para a gente fazer um devocional junto, para você aprender a ouvir, discernir a voz de Deus. Porque eu sei que quando Deus te fala algo no secreto, você precisa confiar no que Deus está te falando. Mais do que no julgamento das pessoas, mais do que as pessoas estão falando, mais do que aquilo que você está vendo. Você precisa crer no que Deus está falando, para você viver as promessas de Deus. Então eu vivi esse processo, eu precisei crer verdadeiramente no que Deus estava falando. E hoje eu vivo diariamente o milagre do Senhor na minha vida, porque Ele fez o impossível, que eu não poderia fazer com as minhas mãos. Eu não conseguiria. Quem sou eu, né? Então foi o poder de Deus na minha vida, alcançou meu esposo. E hoje nós temos uma família, nós dois ministramos a palavra de Deus. Foi algo verdadeiramente de Deus, mas eu precisei confiar que Deus iria fazer. Então, o que nós precisamos? Conhecer Deus. Estar diante de Deus. Estar diante da palavra de Deus. Começar a compreender as formas como Deus fala. Deus fala de várias maneiras. E eu fico todo dia assim, buscando. Assim, Deus, o Senhor quer falar comigo? Pai, fala comigo. Aí vou para a palavra, aí Deus fala, eu anoto. Quando dá para me anotar, eu anoto. E aí eu vou encaixando as coisas. Porque Deus não dá a gente o quebra-cabeça todo. Ele não fala pra gente tudo de uma vez. Não, cada dia Ele fala um pouquinho. E aí a gente vai encaixando. Quando a gente assusta. Tem toda uma pregação, como eu posso dizer. Tem todo uma palavra montada já. De tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas. E tudo aquilo que Ele revelou. E é assim. Por quê? A palavra de Deus ela é eficaz quando nós vivemos ela. Quando nós passamos o processo, então nós temos autoridade para poder pregar. Eu estou aqui falando para você, faça o seu devocional, porque há anos eu faço devocional. Eu sei o que fez na minha vida, eu sei o efeito do devocional na minha vida. Eu sei que isso transforma a vida, transforma ambientes, transforma família, transforma decretos. O fato de você estar na presença de Deus todos os dias, aprendendo a ouvir a Deus, aprendendo a obedecer ao Senhor. Eu sei que eu tive erros nessa minha caminhada, sei que ainda vou cometer erros. Mas uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa todos os dias estar aqui na presença de Deus, buscando ao Senhor. Talvez um dia eu não vou estar mais gravando vídeos aqui, não sei o que me reserva mais para frente, o que o mundo está orquestrado para acontecer. Não sei se ainda vai existir vídeos na internet, mas a presença de Deus ela não precisa da internet, precisa só de um coração disposto. E aí a gente vai à presença de Deus orar, buscar. Precisa de um coração disposto. Não precisa da internet. Precisa de um coração disposto. Por que você está na internet? Porque o Senhor me chamou para vir para cá. E é por isso que eu estou aqui. Por obediência ao Senhor. E eu sei do que foi feito através da internet. Lá no início, quando eu comecei a gravar, em 2019. Eu chorava muito porque eu não queria gravar. Eu era muito tímida e eu tinha muito medo. Muito medo do julgamento das pessoas. Eu vivia assim, nossa, Deus, só eu e Deus sabe o que foi transformado aqui no meu coração para mim ter coragem de vir aqui e gravar. Mas foi um processo que eu precisei envolver por aquilo que Deus tinha na minha mão, de me colocar na minha mão. Então, Deus está te chamando por um propósito, por um chamado, como Ele chamou Moisés, Ele vai te capacitar. Você só precisa estar atento à voz de Deus. Eu estive atenta, o Senhor me falou, me orientou. Grava. Teve uma época que o Senhor falou para mim, para de gravar. Eu fiquei 1 ano sem gravar nada, porque eu estava muito ferida pelas coisas que haviam me acontecido. Então eu ia acabar transferindo a minha ferida para as pessoas, que acontece isso muito quando a gente não para se curar. Talvez de coisas que a gente viveu, passou, a gente começa a transferir a ferida para os outros e a palavra perde a eficácia em nós e nas pessoas. Então, o Senhor pediu, eu fiquei 1 ano sem gravar e depois eu voltei a gravar e aqui estou gravando junto com você.
um devocional. E é isso. Qual que é o meu propósito aqui? Fazer com que você comece a ouvir a Deus. Ouça o Senhor, entenda a palavra de Deus, entenda a voz de Deus, porque é isso que vai mudar a sua vida. Não sou eu que vou mudar a sua vida, é uma decisão sua de todos os dias estar buscando. Hoje você está aqui junto comigo, mas eu sei que vai chegar um tempo que você vai precisar, você e Deus sozinho. Você sozinho sentar, fazer o seu devocional, buscar, orar, jejuar. Mas enquanto ainda a gente não aprendeu a fazer isso sozinho, nós vamos caminhando junto com outros. Eu também até hoje, eu gosto de escutar pelo menos uma pregação por dia para isso me alimentar, para isso me ajudar a caminhar. Então eu escuto pessoas que estão à frente minha, pessoas que estão no lugar onde Deus falou que me levaria. Então eu gosto de escutar essas pessoas, porque elas já estão lá, onde o Senhor apontou para mim. Então eu gosto de escutar elas, ver o que elas passaram, o que elas suportaram, o que elas renunciaram para chegar aonde chegar. Amém? Então, dê valor ao devocional, dê valor ao seu tempo com Deus. Passe tempo com Deus. Seja uma pessoa de valor. E eu quero te falar quais são as características de uma pessoa de valor. A pessoa cheia do Espírito Santo e os frutos do Espírito. Eu quero te falar, está lá em Gálatas 5, 22. É isso? Gálatas 5, 22. Está falando só. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Então, a pessoa valiosa é uma pessoa virtuosa. Ela é cheia de virtudes. Então, tem diferença entre a pessoa virtual, que ela pode fingir ser algo que ela não é, que é a pessoa virtual, e a pessoa virtuosa. É aquilo que ela é realmente. E uma pessoa virtuosa, ela é amorosa, alegre, pacífica, fiel, benigna, bondosa, fiel, mansa e tem domínio próprio. Então, quão longe nós estamos disso? Toda vez que eu paro para pensar no fruto do Espírito Santo, nos aspectos desse fruto, o primeiro que fala é o amor. Nós falamos aqui sobre o amor de Deus. Quão longe nós estamos disso? Quanto nós precisamos melhorar, eu peço ao Senhor todos os dias, Senhor, me ajuda a melhorar. Porque a tendência é piorar. A tendência do ser humano é se deteriorar. A tendência do ser humano é se desgastar. Mas Deus é aquele que ele faz a remissão dos nossos dias. Ele vem para remir os nossos dias. Quando nós passamos tempo com Deus, Ele vai remindo as nossas motivações, remindo o nosso tempo. Então aquilo que era para se deteriorar vai melhorando. Lembra do milagre de Jesus no casamento? Aquilo que seria vergonha no casamento, que é a falta do vinho. Jesus estava lá e Ele transformou a água em vinho. Aquilo que seria vergonha para o casamento, o Senhor transformou em honra. Então, quando Deus está nas nossas vidas, aquilo que seria um desgaste, que seria o fim, o Senhor transforma num vinho novo, em algo novo, e nos dá um recomeço. Então, andar com Deus é maravilhoso. Tem seus obstáculos? Tem, gente. Andar com Deus, o mundo jaz no maligno. Então, o maligno não quer que a gente ande com Deus. Se levanta de várias formas. Falei com vocês, é só eu começar a fazer um devocional, meu dente dá problema. Eu fico sem celular todas as vezes. Eu começo um propósito com o Senhor, meu celular estraga. É simples. Dessa vez parece até um negócio. Meu esposo e eu mandamos arrumar o celular porque a gente ia vender o celular. Só que aí meu outro celular estragou e acabou que eu tô tendo que usar esse aí que a gente arrumou para poder vender, mas acabou que não vai vender porque eu tô utilizando ele, eu tô utilizando ele aqui para gravar os vídeos e também para usar o WhatsApp e para fazer as coisas que eu preciso fazer no celular. Mas meu celular estragou. E não é o primeiro. Eu já perdi a conta de quantos celulares que já estragou por causa disso. E eu sei que é para mim parar, mas não vou parar. Por quê? Porque hoje mesmo eu postei no meu WhatsApp. A gente vence o inimigo avançando. Guarde isso, vou até ler para vocês aqui, ó. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas já tô acabando, gente. Mas tá lá em Josué, e meu esposo tá no livro de Josué. E nós estamos lendo... Nós estamos no 13. Josué 13.
Josué 13:6 está falando assim, vou ler o final aqui, ó. Eu mesmo, é Deus falando, ó, eu mesmo expulsarei essa gente da terra à medida que Israel for avançando. Então Deus estava falando para Josué. Deus deu a terra prometida a Josué. E ele falou assim, à medida que vocês forem avançando, eu vou te entregar na terra. Então, por mais que o inimigo se levante, nós não podemos parar. Nós vamos avançando, o inimigo se levanta, o inimigo afronta, o inimigo intimida. O que nós vamos fazer? Nós vamos prosseguir, nós vamos avançar, porque nós vamos conquistar à medida que nós avançamos. Então, a terra prometida ela é conquistada à medida que nós avançamos. O inimigo ele tenta nos parar de várias formas. Lembra do fruto? A parábola do fruto. Tem um fruto que caiu em meio a pedras. Eu acho que é esse mesmo, o segundo fruto. Em meio a pedras. Que ele é sufocado por conta das preocupações desse mundo. O que o inimigo faz? Ele coloca empecilhos, muitas coisas que a gente precisa resolver. A palavra perde a eficácia. Mas quando nós não desistimos, permanecemos na presença de Deus, estamos diante da palavra de Deus, passamos tempo com Deus, independente de como que está a nossa vida, vai frutificar. Vai nascer dentro de nós. Vai ser dentro, vai ser algo de dentro. E aí a gente não vai ter ciúme dos outros, a gente não vai ter inveja dos outros, porque a gente sabe que Deus está fazendo em nós é dentro. É algo que é feito dentro de nós e ninguém tira. O que é feito dentro de nós, ninguém tira, ninguém pode roubar o que é feito dentro, a transformação que é feita dentro. Né? Eu falo muito sobre isso, que a borboleta, quando ela largar se transforma em borboleta, ela não volta a se largar. Quando Deus transforma algo na nossa vida, a gente não volta mais para aquele lugar que a gente estava, a gente avança. Então vamos continuar avançando. É a parábola do semeador, que foi semeado em espinhos, entre espinhos, os espinhos, né, as dores dessa vida, as preocupações dessa vida. Não sei se você já teve a oportunidade de pegar numa rosa que tem espinho, na hora que você encosta dói, mas dói, parece que vai lá na alma, a dor de você encostar no espinho. Então, os espinhos são isso, são as preocupações dessa vida, e elas impedem a palavra de frutificar. Mas se a gente deixa nosso coração limpo, reservado para o Senhor, a palavra de Deus dá fruto, que é o que fala aqui, ó. Enfim, o que foi semeado em boa terra, aquele que ouve a palavra. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Entende a palavra de Deus. Este frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 60 e outros 30 vezes mais do que foi semeado. Então a palavra de Deus, ela cresce. Ela se expande quando nós ouvimos e entendemos. O que o inimigo faz? Você está ouvindo a palavra? Você não entender, ele vem e tira. É o que está falando na primeira aqui, ó. Portanto, atentai para o que significa a palavra do semeador. Está lá em Mateus 13, 18. 19. Quando a pessoa escuta a mensagem do reino, a palavra de Deus que nós estamos aqui ouvindo, mas não compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado do seu coração. Então, se a gente está ouvindo, eu estou ouvindo todos os dias a palavra de Deus, mas eu não estou entendendo nada do que está falando, o inimigo vem e tira. E aí perdeu a eficácia. Então, a gente tem que procurar meditar a palavra, ouvir a palavra, entender a palavra, praticar. Porque se eu entendi e pratiquei, eu vou ter o resultado daquilo que eu pratiquei. Então, ouvir, entender, meditar, entendi, meditei, pratiquei. E aí eu vou começar a ver a eficácia. E vendo a eficácia, você quer mais. Vai ver o quanto que a palavra de Deus ela é poderosa para transformar a nossa vida, transformar a nossa família. Você vai querer mais, peraí. A palavra de Deus ela é verdadeiramente eficaz. Ela dá saúde, ela muda o pensamento, ela transforma ambientes. Então eu vou continuar praticando. E é isso. Quando nós nos dedicamos à palavra do Senhor, ela vai frutificar. Ela vai frutificar. E lembre-se, o fruto é você. Você se tornar uma pessoa de valor. Você crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Você ser uma pessoa valorosa, virtuosa. Amém? Isso que Deus quer para nós. Pessoas que são virtuosas. Não só pessoas que têm dinheiro. Tem pessoas que só têm dinheiro e só isso.
e estar perto delas, andar, é amargo, porque a pessoa só tem dinheiro. Ela não tem mais nenhuma virtude, não existe nada de bom. E é ruim demais, gente. Eu já lidei com pessoas assim, é muito ruim. A pessoa ter só aquilo e mais nada, não tem nada de bom mais para te entregar. Não existe bondade, não existe amor, não existe paciência, não existe longanimidade. Não, é só aquilo que ela adquiriu materialmente. E quão ruim é, né? A gente precisa de pessoas mais virtuosas. O mundo está precisando de pessoas virtuosas. E essas pessoas são pessoas que andam com Deus, que têm o Espírito Santo, que são cheios do Espírito Santo, que têm o fruto do Espírito Santo. Não é algo fácil, porque o caminho é estreito. Se fosse largo, estava todo mundo, mas o caminho é estreito. Então não é fácil de se encontrar pessoas que possuem o fruto do Espírito Santo. Mas eu sei que tem. Tem 7.000 que não se dobrou. Existem pessoas que verdadeiramente querem agradar a Deus, querem fazer a vontade de Deus. Amém? Que nós, que estamos aqui nesse devocional, sejamos essas pessoas que vão frutificar, que vão crescer, que vão se expandir por dentro, por dar mesmo verdadeiramente o coração ao Senhor, para que haja o fruto e as outras pessoas possam desfrutar do que Deus está fazendo na nossa vida. Amém? Então vamos orar, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, por esse discernimento. Nos ajude, Pai, a ser pessoas frutíferas, assim como a semente que caiu em boa terra, que nós possamos ser essa boa terra, onde a Tua palavra prospera, onde a Tua palavra cresce, onde a Tua palavra tem eficácia, onde nós conseguimos cumprir os mandamentos do Senhor, onde o fruto do Espírito ele é revelado em nossas vidas, em nossas atitudes. Nos ajude, Pai. Nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nós não conseguiremos, nós nem enxergaremos se o Senhor não abrir os nossos olhos. Como nós precisamos do Senhor. Nos perdoa, Deus, atitudes que são contrárias ao fruto do Espírito, atitudes que entristecem o Espírito Santo. Nós queremos agradar ao Senhor. Então fala conosco, nos ajude a tomar essas boas decisões. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então, que Deus te abençoe.